Olá! Olá, Adriana, boa noite. Boa noite, tudo bom, Tati? Tudo Eu bem, já graças fiz, a já Deus. fiz uma breve introdução aqui do que a gente vai falar, esperando o pessoal entrar um pouquinho também. E Sim. que alegria ter você aqui, que bom. Muito obrigada pelo seu sim, viu? De participar dessa live. Eu espero que eu sei que sexta-feira à noite muita gente tem outros compromissos, mas fica gravado, as pessoas vão assistindo, né? Isso é muito interessante, porque depois a gente fica vendo que muita gente comenta, ai, gostei muito da live e tal, né? Nem que não assista naquele momento. Mas deixa eu apresentar a Tati então, gente. A Tatiane Vieira, ela é psicóloga, escritora, palestrante, pós-graduada em saúde mental e atenção psicossocial, em gestão de pessoas e psicologia organizacional. É pós-graduanda em terapia ABA para o autismo e deficiência intelectual e também pós-graduanda em terapia cognitivo-comportamental. Aí o currículo é grande, hein, Tati? Gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho. Tá conseguindo me ouvir direito, Adriana? Que pra mim tá dando uma falhazinha A no internet que vídeo. está Tá falhando. ok. A minha internet está boa, será? Você está me ouvindo? Está falhando, é? Tá travando um pouquinho o vídeo pra mim, mas eu não sei se o meu vídeo tá travando pra vocês. Não, para mim não está travando nada. Tá tudo bem, né? Vamos ver. Uhum. Então, eu pedi para você se apresentar, falar um pouquinho do seu trabalho, viu? Certo. Então, como a Adriana já falou, né, eu sou Tatiane, trabalho como psicóloga clínica atualmente, né? Mas já trabalhei em CRAS, em CAPES, então faço um trabalho com saúde mental já há 8 anos. E já publiquei um livro também, tenho algumas pós, alguns cursos, né? Então, gosto muito também de trabalhar com o autismo, né? Eu e a Adriana, a gente compartilha, né, desse público, né, lá na Isso. clínica. E a gente também acaba compartilhando vários outros é, clientes, né, pacientes da gente também. Então, sou formada, tenho pós-graduação, como ela já me apresentou, né, em algumas áreas. E estou aqui, né, hoje para contribuir um pouquinho, né? Acho que a Adriana já falou bastante sobre minhas pós, então estou aqui para aproveitar o momento É isso mesmo. e, e trazer um pouquinho de informação e a gente debater um pouquinho sobre esse tema que é muito importante, né? E que perpassa vários momentos da nossa vida, né? Acho Isso que mesmo. desde antes mesmo de nós nascermos, né? A voz já vai impactar, né, nessa nossa primeira relação, né, que é com nossa mãe, com nosso pai, né, com nossa família, desde o momento que a gente já está ali, às vezes, no forninho, né, como as mamães gostam de chamar, né, essa comunicação que já existe antes mesmo da criança nascer, né, através da voz, né, a gente sabe que tem vários estudos que já trazem que através da voz a criança ela já sente, né? Ela já sente o que a mãe está tentando transmitir para ela naquele momento. Muito interessante, Tati. Você me trouxe coisas muito interessantes, porque eu também já fiz uma pós. Você está me ouvindo direitinho, Tati? Tá, pronto, que Melhorou, graças a bom. Deus. Eu também fiz uma pós em psicossocial também, né? E a gente via muito essa parte da vida intrauterina, né? E como a voz da Uhum. mãe é fundamental e é necessária também para o desenvolvimento da criança. A criança já ouve, a partir de uma certa idade gestacional, ela já ouve, ela já tem a audição formada, então ela já ouve Uhum. barulho, já ouve a voz da mãe, mesmo que, claro, da forma dela, mas ela já ouve, né? E é muito Sim, sim. importante, né? A gente pensar nisso também, né? Você com Uhum. com sua visão e eu com a minha, nós acho que nós vamos fazer um bom diálogo aqui. Vai ficar para as pessoas assistirem, participar. Quem quiser participar, tá bom, gente? Então é isso mesmo. Hoje a gente vai falar sobre voz, mas é sobre voz de uma forma diferente. Não só essa voz que sai da boca, o som que você escuta, mas a voz de uma visão mais psicodinâmica, né? Como a minha voz chega no outro, né? Será que
o que que eu estou passando para o outro, transmitindo através da minha voz, né? O que que eu estou transmitindo para ele? Será que eu estou transmitindo realmente aquilo que eu quero, aquilo que eu sou? Ou eu estou passando insegurança, timidez? Será que eu estou passando credibilidade, segurança, assertividade, irritação, né? Tem gente que fala e a gente parece que a pessoa está irritada, mas ela nem está. Agressividade, tem pessoas que passam bastante agressividade pelo tom de voz, né? E Isso. intolerância, ou até mesmo sensualidade. Tem pessoas que são que a gente pensa, imagina a pessoa sensual através da voz, né? E aí, será que a gente já parou para pensar nisso, né? Então é muito interessante. Eu gosto muito desse pensamento do que a voz transmite, né? E essa campanha da voz, agora do mês de abril, ela veio abrir os nossos olhos para isso, porque antes a gente falava muito sobre o orgânico, o fisiológico, mas com o Uhum. advento dessa pandemia triste e das redes sociais, do online, a gente perdeu muito o toque, a relação humana, né? Então, a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia se preocupou com isso, com a relação da gente, com relação à voz, como que a voz chega no outro, já que a gente não pode estar perto, não pode abraçar, não pode tocar, né? Não pode olhar no olho. Então, as redes sociais, o online pode parecer uma coisa fria, mas se a gente souber fazer, pode não parecer uma coisa tão fria e tão distante, não é, Tati? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Sobre os sentimentos que a gente transmite, as emoções que a gente pode transmitir através da nossa voz. Uhum. Hum. Exatamente, Adriana. Gostei da sua explanação, porque realmente através da nossa voz a gente acaba transmitindo muito. E há também os que através da voz tentam omitir, né? Que é quando a gente deixa, às vezes, de se expressar no momento que a gente tem voz e a gente cala, né? Então a gente vê que a nossa relação, a gente necessita, né, do outro, então somos seres de relação, então a gente não tem como, né, viver sem ter um contato, né, nem que seja o mínimo possível, né, essa pandemia a gente acabou diminuindo bastante esse contato social, né, a gente acabou realmente mantendo algumas relações apenas virtualmente, né, algumas não foram mantidas nem virtualmente, mas por conta de questões, eu acredito, de cada família e tal, né, então algumas pessoas têm respeitado isso também, né, Uhum, de manter essa distância, entender que o momento realmente pede esse distanciamento, mas uhum, o quanto a nossa voz, ela diz muito com relação ao que a gente sente, né? E perceber a forma que a gente fala, que a gente se comunica, ela é muito importante. Por quê, né? Porque a gente percebe que tem situações e momentos que a forma com que a gente fale pode ser mal interpretado, né? Então, a gente falando aqui sobre voz, né, me atentei, né, a uma procura que eu tive recente por conta, né, realmente essa questão do falar de uma forma um pouco mais agressiva, né, tipo, a pessoa muito estressada, né, vivendo um momento de muito estresse na vida, e acabava que em tudo que era espaço, acabava reagindo de uma forma, né, um pouco mais agressiva, não por conta do momento da situação, né? Não por conta do questionamento ou, né, ou de uma dúvida que era solicitado, mas por conta do estado emocional da pessoa. Então, por a pessoa estar um período longo, vivendo um período longo de estresse, então essa pessoa não conseguia se comunicar com ninguém, né, que fosse da família ou do trabalho, que não fosse de uma forma um pouco mais agressiva. agressivo. E isso começou a incomodar, né, incomodar as pessoas que estavam ao redor, né, e começou a taxar essa pessoa de tipo, porque tenha cuidado com fulano, porque fulano né, acaba sendo um pouco mais estressado, que não sei o quê. Então você começa a ser taxado, às vezes, de algo que você até então não tinha se dado conta e começa a ser algo ruim, né? As pessoas começam a lidar com você de uma forma mais negativa. Para me chegar em fulano, eu tenho que ter cuidado, porque senão, né, a gente pode ter um conflito, pode ter uma Uhum. situação
mais negativa, então às vezes isso causa um afastamento, né? Então você vê uma coisa que você age, né? Por exemplo, você começa a se expressar de uma forma mais agressiva, não porque você quer, mas pelo É momento que você isso. está vivendo, do estresse, de toda a situação, né, que vem acontecendo na vida da É. pessoa. Então a E a voz partir gera um disso, impacto, né, na isso, outra pessoa, né? isso, É, gera, né? E às vezes é. esse impacto é que causa um sofrimento, porque a pessoa às vezes quando se dá conta, né, desse afastamento das pessoas, quem traz, né? Quem chega para a gente e diz assim, olha, fulano, a gente está se afastando por conta disso. É bom. E quando não se chega, né? As pessoas se É. afastam e não informam o porquê. Aí as pessoas às vezes não se dão conta, né? É. Da forma como elas estão agindo. É, nesse período agora, realmente a gente tem passado por muitos momentos difíceis. Acho que todo mundo teve um estresse, todo mundo sentiu uma angústia, todo mundo sente ainda, porque não acabou, né? E muitas vezes a gente Isso. passa realmente essa agressividade, essa ansiedade através da voz, né? De como a gente está no momento, né? E é no dia a dia mesmo, no trabalho, às vezes envolve as pessoas dentro de casa também, principalmente quem está em casa sente, né? Porque as pessoas mais próximas é quem sente, é quem sabe realmente como a gente é, né? Então, realmente, a voz da gente transmite o momento em que a gente está vivendo, né? Então, às vezes a gente liga para uma pessoa e só pela voz a gente sabe que ela está triste, que ela está angustiada, ela não está bem, que está passando por um momento difícil, né? Então, realmente, é o que a gente Uhum. chama de psicodinâmica vocal, é aquilo que é o impacto que a sua voz causa em mim, a minha voz causa em você, né? Então, Tati sempre passou para mim a personalidade de uma pessoa tranquila, ela gosta de falar as coisas tranquilamente, né? Calma. Quem olha para mim também, Adriana, você é tão calma pela voz, né? Hoje eu sempre pergunto, você entendeu? Aí eu sempre pergunto, você, o que que você achou? Não, eu gostei, achei seguro o seu jeito de falar, né? Então é o que chega Uhum. para outra pessoa, né? Você passa segurança ou insegurança através da sua voz. É isso, Tati? E assim, Isso. ninguém nasce dessa forma, ninguém nasce tímido, ninguém nasce agressivo, ninguém nasce assim, dessa forma. E a gente, você acha que a gente pode desenvolver esses padrões vocais ao longo da vida, alguma coisa que a gente viveu na infância, e a gente pode trazer isso para a vida toda, Tati, se a gente não tomar consciência disso, né, esses padrões, a gente chama de padrão vocal, né, isso que é como a gente fala, por exemplo, uma pessoa que é o tempo todo tímido, né, eu tinha um amigo que eu não conseguia olhar para o meu olho, e a gente era muito amigo, a gente é muito amigo, mas ele não consegue olhar para o olho, ele sempre fala baixando a cabeça, né, sempre. Então o tímido, ele é sempre aquela Uhum. pessoa mais retraída, que não consegue olhar no olho, mas algo na infância dele aconteceu, né? Então, muitas vezes a pessoa precisa até de um tratamento psicológico, uma ajuda de um profissional para poder entender por que que ela é daquela forma, né, Tati? Sim, com certeza, Adriana. A gente carrega muita coisa, né, da nossa criação, até porque, como você falou, a gente não nasce falando ainda, né? Por mais que a gente Isso. perceba, tipo, algumas crianças assim bem evoluídas, né, que têm surgido, mas ainda a gente não viu, né, nenhuma já Uhum. nascer falando, mas assim, a gente aprende. É tanto que às vezes o atraso, tipo, a gente não deve descartar os atrasos, nenhum atraso da voz, né? Mas a gente sabe que às vezes tem alguns tipos de atraso que ele acontece pela falta de comunicação com a criança, né? Então, às vezes a criança, ela tá no meio, mas ninguém se comunica com ela, né? De uma certa forma, acaba não levando para a criança, digamos assim, essa fonte, né? Então, assim, a criança ela precisa de estímulo. A voz também é um estímulo para a criança. Então, você imagine dentro de uma família onde a forma que as pessoas são tratadas, né? A forma com que as pessoas se comunicam dentro de casa, isso vai gerar algo na nossa, né, na nossa personalidade, na nossa forma de se comunicar, no nosso jeito, né? Então, numa família que é muito competitiva, uma família que é muito, de uma certa forma, até agressiva, vai gerar uma pessoa também, né, que vai ter uma dificuldade de não agir ao contrário,
né? Porque tudo daquela família se resolvia daquela forma. Então a gente acaba levando para a nossa vida adulta padrões de comportamentos familiares, né, sociais que a gente acabou convivendo mais para a nossa idade adulta, e quando a gente se dá conta, aquilo pode estar nos atrapalhando, ao invés de estar colaborando com o nosso desenvolvimento, seja pessoal, seja profissional, né? Então, às vezes, a forma como a gente nos relaciona, né? Aprendemos a se relacionar com as pessoas, muitas vezes pode nos afastar de algumas em alguns momentos. Isso a gente pode. é, Pronto, eu tenho pacientes, Tati, que falam demais, né? Falam muito alto e desenvolvem nódulos vocais, de tanto que eles abusam da voz, não faz repouso vocal. Aí sempre eu faço aquela pergunta: você fala muito? Eu falo muito. E minha família também fala muito. Então vem muito da família, né? E minha família também, todo mundo fala alto. Quando se junta todo mundo, então criaram esse hábito de falar muito alto, num ambiente todo mundo junto, né? E também tem o contrário, tem pessoas que chegam e querem desenvolver essa voz e não conseguem, sabe? Não conseguem. É uma pessoa super competente no trabalho, tem muito conteúdo, tem tudo para ser um profissional brilhante, mas a comunicação dele, não chega nas pessoas, é uma pessoa tímida, não sabe passar aquele conteúdo, né? E aí a gente busca, sempre eu falo, olha, é bom a gente casar o tratamento, o fono e o psicólogo, né? Porque o fono a gente vai trabalhar mesmo, realmente a comunicação é algo treinado, mas deve ter algum bloqueio lá atrás que faz essa pessoa ser dessa forma. Como seria isso, Tati? Será que dá para tratar? Dá para a gente descobrir? Dá para a gente trabalhar junto, eu e você? Com certeza, Adriana, e acredito que várias áreas se combinam, né? Então, tudo vai ter uma certa contribuição, né? Então, realmente, a gente às vezes vê pessoas muito bem capacitadas, né? Com um grande potencial, mas quando chega a hora de uma apresentação, né? Quando chega na hora de um posicionamento, né? Às vezes, você tá, às vezes, quando eu dava, tipo, eu dou aula numa turma, né, sobre relações interpessoais, psicologia aplicada em relações interpessoais. Então, eu sempre trabalho essa questão do quanto é importante dentro de um ambiente de trabalho, né, as pessoas manterem relações claras, né, uma comunicação clara. Né? E quando você, por exemplo, diante de qualquer situação, você, ao invés de ter uma posição, você recua, né? Você deixa de ser visto, ouvido. Então, muitas vezes, quando as pessoas forem lembrar de alguém, até para uma indicação, né? Você não vai surgir, não pela falta de competência, mas talvez pelo não surgimento, pelo seu não aparecimento, né? A sua falta ali, em momentos às Exato. vezes simples, do dia a dia, que era importante também você colocar as suas ideias, mas as pessoas recuam. Então, muitas vezes, esse recuar, né? Esse deixar para depois, ou esperar o momento certo para falar, não tira, digamos assim, esse momento certo que muitas pessoas às vezes esperam, ele nunca vai existir porque a gente nunca vai saber o que vem do outro lado, né? Então, às vezes a gente se prepara tanto para algo, só que esse algo, por mais preparado que a gente esteja, ele sempre vai ser uma surpresa, né? Então, a gente não sabe qual será o retorno daquilo que a gente vai levar para as pessoas. Mas a gente tem que ter certeza do que a gente está levando, claro, né? É claro, é de acordo com o que é esperado. Então, essa pessoa ela precisa ter essa segurança. Só que quando a gente fala de segurança pessoal mesmo, as pessoas às vezes têm um certo bloqueio por crenças, muitas vezes, desenvolvidas ao longo da vida, de não acreditar no próprio potencial. Então, às vezes, pessoas se dedicam muito, estudam bastante, né? Vão construindo uma carreira profissional, mas chega um período da vida, elas meio que empacam, porque elas começam a acreditar que a partir dali ela não consegue mais, ela não consegue conquistar, ou então ela começa a enxergar o outro como mais capaz do que si Isso. próprio. Então, às vezes, uma questão de uma própria autoestima, né? A nossa própria autoestima, às vezes, faz com que a gente
não acredite no nosso potencial, comece às vezes a se comparar com outras pessoas, não que as pessoas não tenham a mesma capacidade que a gente, mas independente de qualquer coisa, a gente nunca vai ser maior nem menor que ninguém, né? A gente precisa acreditar e confiar no nosso trabalho, mas muitas vezes a gente começa a achar e perceber a vida do outro como uma vida muito mais desenvolvida, como uma vida muito mais capaz de conquistar certas coisas do que nós mesmos. E aí a gente vai deixando para trás isso. Então a terapia ela também vai trabalhar, né, essas habilidades, né, as habilidades sociais, essas habilidades com que a pessoa ela consiga enxergar quem realmente ela é e do que realmente ela é capaz. Porque muitas vezes a vida adulta ela é carregada de muitas cobranças, né, de muitas esperas. Então, muitas vezes a gente vive em cima dessas, do que é esperado da gente e do que é cobrado. E muitas vezes as pessoas não nos dão, não nos comunicam, né, o que realmente elas esperam da gente, ou o que de fato elas sabem, né, que a gente é capaz. E aí gera dúvidas, né? A falta, às vezes, desse diálogo, né, da gente saber o que é que o outro pensa da gente de fato, de saber se o outro realmente acredita no nosso potencial, faz com que a gente crie, digamos assim, caraminholas, né, na nossa cabeça e comece a imaginar que não tem, né, que o que a gente tem, na verdade, não é o suficiente para conquistar o que a gente deseja. E isso é muito triste porque todo mundo é capaz, né, na É, vida. Basta batalhar, né, basta buscar os caminhos certos para conquistar o que deseja, mas muitas vezes esse caminho ele é carregado de pesos, né? Muitos pesos que a gente vai carregando ao longo da vida, que não faz a gente avançar. E a terapia, o autoconhecimento que a pessoa consegue através desse processo, faz principalmente ela largar, né? Largar isso. essas malas, esses pesos que carrega e entender que, tipo, olha, de uma forma mais leve, eu consigo ser o que eu quiser e conquistar o que eu quiser. Então, acaba sendo muito mais fácil. É, acho que todo mundo passa por isso, sabe, Tati? Todo mundo. A gente está sempre exposto a alguma coisa, né? É, menos ou mais, mas sempre a gente passa. Se você tá de repente você entra numa turma diferente de você, pessoas de outros estados, então não é da sua mesma região, você não se identifica tanto com aquelas pessoas, né? Não gera, porque a identificação com o outro também é muito importante, né? Você se identificar com o outro, você se sente mais em casa. Então você fala mais, você se desenvolve mais. Mas quando você está em algo que é desconhecido para você, gera esse afastamento, né? Esse medo de ser julgado, esse medo de ser das pessoas terem um preconceito com você, né? Eu já Uhum. passei por isso, acho que muita gente já passou por isso também, que eu já estudei com turmas de fora, estudo ainda, né? Online, agora no online, mas já estudei, então a gente sempre tem essa posição de ficar quieto, de ficar calado, para não gerar o estranhamento, né? Porque acha que vai gerar. Porque você é que acha, o outro não está achando nada. Vem de você, o peso vem só da gente, né? Então, essa busca, esse autoconhecimento, eu acho que é uma chave, não é, Tati, para a gente É. virar o jogo, não é? Se autoconhecer, né? Sim. O desconhecido, ele sempre vai continuar desconhecido se a gente não se permitir nos conhecer, né? Tipo, que as pessoas nos conheçam e que a gente possa conhecer as pessoas, né? Então, por mais que a gente se sinta naquele momento um pouquinho, né? Vixe, não sei o que eu falo, não sei o que eu digo, né? Mas permitir, né? Permitir estar ali, permitir, às vezes, participar, entrar às vezes, né, no meio Isso, de uma situaçãozinha ou outra, fazer, né, uma pequena isso mesmo. participação às vezes, para que as Uhum. pessoas vão percebendo e vão permitindo dizer assim, olha, né, existe uma pessoa aqui, né, É, diferente, que está verdade. querendo, né, participar. Eu digo que aquilo que a gente não conhece, a gente se coloca para aprender. Né? Então, se eu estou num ambiente onde eu não sei, né, sobre aquilo que estão falando, eu tenho que buscar então aprender. Então, se eu não vou ser a pessoa que fala sobre, eu tenho que ser a pessoa que pergunta, né? Então, É a pessoa que vai verdade. perguntar e dizer, olha, eu não entendi isso aqui não, me explique de novo, não sei o quê, porque isso vai gerar conhecimento, né? É, E aí, de uma certa forma, fica muito mais leve. Imagina a gente nessa situação, ficar só
sabe, se fechando, achando que não pode falar nada porque não conhece, né, o que está sendo tratado ali, então vou ficar aqui na minha. Por quê? Uhum. Né? Quando, na verdade, se você está ali, você é um participante. Então, se você não sabe do que se fala, você pergunta para Do tirar suas mesmo dúvidas e aprender, né? Isso. Isso atrapalha muito também o nosso profissional, né? Então, se uma pessoa, por exemplo, eu recebo muitas pessoas que querem falar melhor, que querem vender seu produto melhor. Hoje a gente tem uma comunicação muito de rede social, né? Então, a pessoa está Sim. lá e quer vender seu produto, mas não sabe se expressar. Aí vem toda essa coisa, ó, a comunicação é algo aprendido, isso realmente é você se expor, treinar algumas técnicas, mas tem que começar. Não pode achar que as pessoas vão julgar você, então você não vai vender nunca seu produto se você ficar sempre com essa impressão, com o julgamento dos outros, né? É porque o pior mesmo é você achar que os outros estão julgando você, isso é a pior coisa, o julgamento dos outros, o preconceito dos outros com você, isso atrapalha demais a gente, demais mesmo, né? Tati, é triste, Muito. mas acontece, né? Olha, tem as pessoas entrando aqui, tem o pessoal daqui tem de Sergipe, Ana Carolina, Valquíria, uma amiga minha que é fono, muito gente boa, Alexandra também. Obrigada, viu, gente? Depois, com certeza, é, eu vou encaminhar essa live para todo mundo. Você pode encaminhar também aqui, pelo aviãozinho que tem aqui do lado, quiser encaminhar, vai encaminhando aí. A gente está falando hoje sobre a voz, a identidade vocal. O que que a sua voz gera no outro? Qual o impacto da sua voz no outro? Que a gente ainda está no meio da voz e está falando sobre voz, mas sobre identidade, né? O sucesso, o que que voz? Será que a nossa voz também contribui para o nosso sucesso profissional, nosso sucesso nas relações, né? E aí, nas nossas relações interpessoais, Tati, queria que você comentasse um pouco, você que sempre está lidando com os conflitos, né, das pessoas, como que a minha comunicação pode gerar um impacto positivo no outro, com que eu me relaciono, né? Uhum. Isso, a voz ela é fundamental nas relações, né? Porque não vai existir, tipo, comunicação se alguém não estiver disposto, né, a falar, a se comunicar, a escutar. Então, a comunicação ela vai existir de uma forma, precisa alguém que fale e alguém que escute, Uhum, né? Então vai precisar desses dois interlocutores, né, para acontecer. E de uma certa forma, a forma como a gente, né, fala, né, se expressa, ela vai dizer muito sobre como aquela relação ela vai ser construída, né? Então, como a gente já falou um pouquinho sobre eu falo de uma forma um pouco mais agressiva. Eu falo e não me preocupo se o outro, né? Você falou que você sempre pergunta, né? Me compreendeu e tal, quando você está nos seus atendimentos, para ver se a pessoa realmente entendeu o que você quis passar. Isso é fundamental, porque uma coisa é o que a gente fala, outra coisa é o que a é que pessoa outro realmente entende, né? compreende, né? Então, de uma certa forma, eu sempre digo que o principal, né, de qualquer comunicação é a clareza, né? Então, a gente precisa ser muito claro no que a gente diz, né? E ter segurança, né? Eu acho que a gente passa segurança no momento que a gente também tem essa segurança dentro da gente, né? Porque a gente entende que, tipo, eu sei, por mais às vezes até que friozinho na barriga que a gente tenha, né? Às vezes em alguns momentos, em algumas situações, a gente precisa, mesmo que um friozinho na barriga, ter aquela segurança de que, independente disso, eu vou conseguir me comunicar com X pessoa, né? Então, dentro do meu trabalho, vou conseguir me posicionar. Então, a forma principal, acho que é a clareza, né? É preciso também ter o conhecimento dentro de uma relação de trabalho, né? Então, quando a gente trabalha a questão, por exemplo, do feedback, né? Dentro de uma organização, a gente precisa que ele seja claro, né? Então, quando você vai dar um feedback sobre o trabalho de alguém, esse feedback ele precisa ser muito claro, objetivo, né? E trazer algo bom, né, para aquilo. Por mais que seja algo que a pessoa precise melhorar, mas que seja falado de uma forma positiva também, né? Que não seja algo que seja dito simplesmente como Negativo, uma né? taxação. Isso.
como uma taxação de que, tipo, olha, você, sabe, é ruim nisso, não. Né? Todo mundo pode sempre melhorar. Eu digo que a gente nunca tem que estar satisfeito, né? Achar que, tipo, assim, cheguei no ponto da vida, não preciso de mais nada. Não, a gente sempre vai precisar, né, melhorar alguma coisa, até porque a vida precisa de movimento, né? Se a Isso, gente não faz movimento ao longo dessa vida, a gente não evolui, né? Então, sempre a gente vai estar melhorando a nossa comunicação ao longo da vida. Por isso que é importante se perceber, né? Então, nas relações interpessoais que a gente vai tendo, é fundamental que a gente perceba a forma como a gente trata o outro, a forma como o outro também nos trata, né? Porque eu digo que no ambiente de trabalho, principalmente, a gente chegou no ambiente de trabalho, a primeira coisa que a gente tem que fazer é observar, né? A gente precisa observar o funcionamento daquele lugar, a gente precisa observar o funcionamento das pessoas, a forma como essas pessoas se comunicam. Por quê? Porque isso colabora com o nosso retorno, né? Então, no momento também que a gente vai se comunicar com essa outra pessoa, a gente vai saber a melhor forma, às vezes, de falar. Não a forma que é melhor para a gente, às vezes, mas a forma, às vezes, que é necessário para a gente ser compreendido. Então, porque eu vejo muitas vezes, quando eu dou aula sobre essa questão de relação interpessoal, de conflitos, é que as pessoas não sabem, tipo, quando. Professora, porque tem pessoas que é muito difícil de lidar, que tem pessoas que é muito briguento, faz situações por pouca coisa, que não sei o quê. Eu digo, mas dentro de um trabalho, você vai ter que lidar com todo tipo de gente, né? Seja aquelas pessoas agradáveis, seja aquelas pessoas difíceis de lidar. A sua comunicação vai fazer diferença, né, com aquela pessoa mais difícil, se você souber se comunicar com ela, mesmo isso. ela sendo uma pessoa difícil. Então, uma pessoa E, que é difícil de se comunicar, você não pode chegar para essa pessoa, às vezes já tentando debater, né? Porque às vezes isso. nas relações, quando a gente está conversando com alguém, às vezes a gente não está nem escutando a pessoa, a gente só quer que a pessoa diga algo para a gente rebater o que a pessoa disse, né? Então tem gente que Isso, já fica nessa espreita. Estou só esperando o que vai dizer, justamente. porque eu vou E aí ser do está a contra. diferença de um líder, né, Tati? De um bom líder. A pessoa que lidera, ela tem que realmente ter essa competência comunicativa. Não é só entender do espaço, ter o conteúdo, mas saber gerir as pessoas, saber lidar com as personalidades. Todo mundo tem uma personalidade diferente. Então, se eu tenho um bom Isso, líder, ele vai saber como lidar com a pessoa que é mais agressiva, com a pessoa que é mais tímido, ele vai saber gerir como que vai liderar aquela organização, né? Então, o que eu percebo muito é que as pessoas se especializam muito, como você disse. Estudam muito, sabem muito sobre o setor que está trabalhando, mas quando chega para liderar, é um fracasso, né? Um fracasso, porque não uhum, sabe gerir as pessoas, não sabe gerar nas pessoas motivação, gerar nas pessoas vontade de fazer aquilo. E o líder, o bom líder, ele pode fazer isso, ele pode e deve fazer isso, porque deve. depende muito dele essa geração de motivação, de vontade, não é? Tati, isso é muito importante Isso. nas organizações, em todos os setores, né? Seja no público, no privado, onde tiver um Uhum. líder e onde tiver pessoas a serem lideradas, o líder precisa aprender a fazer isso. E é uma competência que pode ser aprendida. Tem pessoas que realmente são líderes, esse é um líder nato, né? De alguma forma ele Uhum. aprendeu, né? Ele não. Mas tem pessoas que estudam liderança, estudam cargos de liderança, como ser um bom líder, como gerir as pessoas, né? Isso também Uhum. é o impacto que você causa nas pessoas, é o impacto que a sua voz, que a sua comunicação causa nas pessoas. Isso. Né? Acho que um ponto também, Adriana, é a questão que é uma competência, que é a flexibilidade perceptiva que a gente fala, que é você ser flexível diante do que você vê, né, acontecendo naquele ambiente. Então, não adianta, por exemplo, eu preciso ter uma voz clara, né, concisa sempre que eu estiver falando, eu preciso passar uma clareza no que eu estou dizendo para as pessoas. Mas eu tenho que entender que eu não posso ter uma posição rígida, né? Isso, Então eu tenho que ter essa flexibilidade. Por quê? Porque dentro de uma organização, dentro de uma instituição, a gente vai lidar com, como você falou, com vários tipos de pessoas.
E a gente precisa ter essa percepção, né? Que a gente fala de uma flexibilidade perceptiva, que é de entender. Até aquela pessoa, às vezes, que é muito alegre, divertida, que ela pode ter um dia, sabe, de bad, assim, não tá muito legal Isso. naquele dia. E a gente sabe, tipo, naquele dia evitar, às vezes, algumas brincadeiras, algumas situações. Por quê? Porque eu já percebi que naquele dia aquela pessoa não tá tão legal assim, não tá com abertura para isso, então eu já vou chegar de uma outra forma, né? Então, a gente precisa entender que boas relações se constroem quando a gente tem boa percepção, né? Então, quanto mais a gente percebe as coisas ao nosso redor, mais a gente também vai tendo Percepção. consciência do que a gente pode, né, tá falando. A percepção é fundamental. Você perceber a você mesmo e perceber o outro também, né? O estilo flex, que é o, o mais, é o mais aceito, é o melhor, né, Tati? Estilo flex. Então, desenvolva o seu estilo flex de comunicação. Muito legal, Tati, muito bom, né? Olha só, eu tenho aqui algumas características muito interessantes que eu gosto de escrever, eu gosto de observar, né? Então, assim, pessoas ansiosas, elas têm a velocidade de fala acelerada, é a pessoa que está sempre acelerada, não tem pausa, né? Então ela tem dificuldade de troca de turno de fala. Tem pessoas, Tati, que você está falando, ela não deixa você falar. E você quer falar, ela não deixa você falar. Então, isso é uma dificuldade que você precisa treinar. Você precisa deixar outra pessoa falar. Olha, veja aqui na live, se eu estivesse atravessando você o tempo todo, você não ia conseguir falar nada. Então, você fala e eu calo, né? Depois eu falo e você cala. Então, essa troca de turno entre as Sim. pessoas e as pessoas estão cada vez mais ansiosas e sem perceber que isso passa, né? Que passa despercebido isso, né? Então, essa troca de turno, eu bato muito em cima de pessoas que são ansiosas nisso. Olha, espera o outro falar, deixa a gente falar. Então, a comunicação precisa passar por isso, né? Às vezes a gente vai Uhum. quem fosse se identificando pode ir falando com isso, né? Então, a respiração é incoordenada sempre também, as pessoas ansiosas. E a pessoa mais calma, tipo Tati, tem uma fluidez na fala, a velocidade de fala mais lenta, prolongamento de vogais, então as vogais são mais longas, né? A pessoa vai sempre falando com mais calma, o tom de voz é suave e de baixa intensidade vocal também, isso é muito interessante. E os autoritários, Tati? Os autoritários têm a voz mais grave. Pessoas autoritárias, elas têm articulação firme e precisa, e também fechada. E a variação da melodia da voz é bem pouca, né? A expressão facial e do corpo também é, é bem comedido, é bem pouco, né? O tímido não, o tímido já tem a voz mais, geralmente mais aguda, a dificuldade no contato visual, como a gente falou, e a intensidade de fala também é baixa, muitas vezes não é compreendido. E essa dificuldade de se expor. E o tímido, quando a gente pede para ele falar novamente, aí é que ele se enrola mais ainda. Tem gente que se enrola mais ainda quando vai explicar uma coisa, né? A timidez é tanta Isso. que você pede para ele explicar, ele se enrola ainda mais. Então, essas personalidades, Tati, é que a gente reconhece, é que a gente que vem que chega pra gente, né? Que chega muito para mim as pessoas mais tímidas e ansiosas, né? As pessoas mais tímidas e Uhum. ansiosas. Então, o tímido, ele está buscando uma colocação, ele está buscando se comunicar melhor com os outros, né? E isso incomoda ele. Mas ok, se não incomoda, tudo bem. Se você trabalha só no computador, se você. Isso não é um problema, gente. Isso não pode ser um problema. Já é um problema quando me incomoda. Se está me Isso. incomodando, eu realmente preciso trabalhar, né? Então, se não incomoda, tudo ok, não tem problema. Pô, continue tímido, sim, isso não vai gerar em você nenhum prejuízo, né? Ou se você é agressivo, se você acha que as pessoas estão sempre dizendo que você é agressiva e no seu tom de fala, mas você diz que não é. Então, alguma coisa também está errado, né, Tati? E Exatamente. por aí vai, né? Muitas vezes eu me vi tímida ao falar, então eu preciso me posicionar mais. Veja o que aconteceu. Eu não sei se o pessoal assiste o Big Brother, não sei se você assistiu ontem. Eu tenho acompanhado que realmente ali é um laboratório, né? De relações Sim. humanas, né? Ontem É. quem saiu foi um rapaz que não se posicionava. Ele tem conteúdo, ele é um rapaz engajado no meio dele, né? Mas ele não se posicionava dentro da casa.
E o que foi que aconteceu? As pessoas fora leram isso e ele saiu, né? Mas os Uhum. outros que estão lá se posicionam, quando tem um problema todo mundo entra, explica, entra na briga, e ele não, ele sempre se omitindo, deixando para lá, que é o que você estava falando, né, Tati? Sempre deixando para lá. E aí o que que aconteceu? Ele saiu, Uhum. né? Isso. Não deixar as pessoas conhecerem ele o suficiente, né? É. De que realmente ele poderia colaborar dentro daquele programa, daquela dinâmica entre as pessoas. Então, realmente é algo que é fundamental, né? A gente realmente perceber e entender que o outro só vai nos conhecer se a gente permitir, né? Então, se a gente não fala, se a gente não se expressa, fica mais difícil. Acho que Uma tem outra pergunta, pergunta aí. deixa eu ver. Vamos lá. Aqui. E homens que possuem timbre mais agudo ou mulheres com voz mais grave? Existe ajuste fonoaudiológico? Isso repercute também no psicológico ainda atualmente? Você quer responder, Tati? Existe, né? Pronto. E com certeza existe homem com tom mais agudo que, por exemplo, é o que eu disse, vai depender. Se a pessoa não trabalha numa organização que não precisa liderar ninguém, se isso não incomoda ele pode continuar falando agudo. Veja o caso do Anderson Silva, aquele boxeador, o Sim. lutador, né? Ele tem uma voz mais aguda, mas ele pode desenvolver uma voz mais grave. Inclusive, uma professora minha, fonoaudióloga, a doutora Mara Belal, fez esse teste com ele e ele falou mais grave. Mas para ele, que em casa é aquele filho que a mamãe gosta, para ele socialmente a voz mais aceita é a voz mais Uhum. aguda, mais mimosa, mais é aquilo que a mamãe gosta, né? De ouvir, que ele aprendeu na família dele, mas ele pode sim desenvolver a voz mais grave, né? E mulheres com Sim. tom de voz mais grave, é, se ela trabalha numa empresa, muitas vezes ela precisa disso mesmo, de colocar a voz mais firme, mais grave, Uhum. modular a voz mais para um tom mais grave, sim. Porque se ela falar muito agudo, as pessoas já não vão ter muita segurança no que ela está dizendo. Isso depende do ambiente, não é todo ambiente, né? Que isso vai acontecer. Sim. E que realmente, como ela trouxe a pergunta, né, que vai realmente repercutir de como você lida com isso, né? Então, se Isso, você tem esse tipo de voz, né, que seja que as pessoas consideram um pouco diferentes, né, do padrão, na verdade, a mulher com esse tom mais grave, o homem com esse tom mais, né, mais fino e tal. Isso não vai impedir, isso é para aquela pessoa for tranquilo, né? Se nas relações dela ela não sofrer nenhuma situação com que deixe com ela traga mal por ter constrangimento, né? isso, um certo constrangimento com relação a isso. Então ela pode viver, ter uma vida tranquila e isso não necessariamente necessitar de uma ajuda, né? Porque a ajuda ela vai realmente acontecer quando isso está impactando no dia a dia da pessoa, né? A pessoa passa a evitar determinadas situações, a evitar determinados ambientes, a evitar alguns tipos de relações por conta, às vezes, da sua voz. Então, Isso, isso é prejudicial, né? Porque, é, independente da forma que a gente fale, ou do jeito, né, que a gente viva, se a gente não vê aquilo como algo negativo para a nossa vida, no nosso dia a dia, isso não necessariamente vai ser motivo para a gente buscar ajuda. Né? A nossa isso. ajuda a gente vai buscar quando algo nos incomoda. Né? Então, olha, Uhum, eu sei que eu nasci assim, eu sou assim, mas está me incomodando porque isso tem gerado isso, isso e isso na minha vida, e eu isso, vejo que não é legal para mim. Então, aí a pessoa precisa de ajuda porque realmente ela não está sabendo lidar com aquilo, nem como agir de uma forma diferente, né? Já que se ela isso. busca agir de uma forma diferente, né, com relação àquilo. Até para uma É, aceitação, né, se for isso. necessário, às vezes. Existem os casos que são patológicos, por exemplo, rapazes com a muda vocal atrasada, né? Não desenvolveram a voz mais grave, porque a partir dos 14 Isso. anos a muda vocal o rapaz já está preparado para aquela voz mais grave, né? E isso gera um impacto nele também, mas tem rapazes que não desenvolvem. Então, essa muda vocal precisa ser avaliada por um fonoaudiólogo. O fonoaudiólogo vai fazer exercícios de ajustes vocal, mobilidade, laringe, e vai fazer com que ele tenha uma voz mais grave, né? Então,
Incomoda, incomoda sim. Imagine um rapaz que tem seus 16, 18 anos com uma voz bem fina, falando ainda como uma criança, né? Isso vai incomodar ele, com certeza, vai ser motivo de bullying até, Sim, que eu já vi isso acontecer, né? Mas se ele tem esse padrão, como que eu disse, como eu falei do lutador, né? Que ele já fala sim. fino, mesmo porque é um jeito dele manso de falar, aquela voz. Mas eu posso utilizar uma voz mais grave se eu quiser falar mais firme com você, passar uma mensagem forte, ou se eu posso falar se eu vou falar algo que é triste, então eu vou falar mais devagar, vou falar com tons mais descendentes para baixo, né? Então, olha, fulano, aconteceu isso, tal. Então a gente vai, ou se a gente vai dar uma notícia alegre, a gente vai explodindo de alegria, vai falar mais firme, né? Então a gente pode modular a nossa voz de acordo com o momento, de acordo com Sim. a situação. Por exemplo, eu quero, nesse meu trabalho, eu preciso de uma voz mais firme com as pessoas. Eu sou o líder, então eu vou também trabalhar esse tipo de modulação vocal. Né? Eu acho que foi isso a Uhum. pergunta, né, Tati? Sim, sim. Para você, né, Isso, perguntando se existia como, né, fazer esse trabalho com relação à isso. necessidade da pessoa e também essa Existe, repercussão. justamente. Mas é isso, né, Tati? Então é isso. Se eu tenho uma personalidade, né? Se eu só sei falar assim, tem pessoas que acham que é isso. Bom, né? Bom, mas aí, eu só sei falar assim. Essa é a minha personalidade. Eu não vou mudar. Acabou, né? É aquela síndrome da, A Gabriela. Da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, não vou mudar. Mas não, a gente pode mudar as características vocais da gente. A gente passa por experiências anteriores que talvez modificaram, né? Trouxeram a gente até aqui. Mas se agora você está em outro ambiente, se você já superou aquelas situações também, porque uma coisa é você ter vivido, mas você já superou, mas você continua com esse padrão vocal. Se você continua com Uhum. esse padrão vocal, se está incomodando você, tem como mudar também. Porque você pode ter superado aquilo. Olha, eu já superei o que eu vivi, aquele meu bloqueio lá na infância. Eu fui fazer uma leitura e uma pessoa mangou, né? Fez um bullying com a minha voz e tal. E eu continuei assim, tímido, sem falar. Mas eu já superei, mas eu continuo assim. Então tem tratamento também, não é, Tati? Tem que procurar a ajuda de um profissional, né? Sim, sim. E é o que aparece, né? Às vezes aparece até criança, né? Às vezes tem demanda de criança que é mais tímida, que é mais Tem. fechadinha e tal. Aí, às vezes a família já meio que se preocupa. Não que aquilo vai ser um problema na vida da Isso. pessoa, mas às vezes a família quer trabalhar que a criança se desenvolva um pouquinho mais, né? Consiga realmente se expressar melhor. Então, às vezes também, até criança, né? Às vezes os pais acabam procurando, porque também para quebrar também essa ideia de que a gente só busca ajuda, né, terapêutica por uma situação muito negativa, né? Às Sim, vezes não. Às vezes é para melhorar, né? Melhorar o que já está bom, às vezes, né? Então, assim, eu isso. quero me desenvolver, quero desenvolver algumas habilidades e tal, não sei por onde começo, não sei o quê, porque eu fico pensando muita coisa a respeito disso que não me ajuda. Então, às vezes, trabalhar essas coisas que estão emperrando, né? Então, quais são as crenças que emperram que eu avance determinado comportamento ou determinado padrão, né, que eu quero atingir. Então tem que ver que as crenças são essas, tá? De onde elas surgiram, que momento elas foram construídas, para fazer a desconstrução, né? E a pessoa poder seguir o que realmente ela deseja, sem É nenhum possível, bloqueio. Tati, desconstruir esses bloqueios e modificar, né? Mudar. A gente falou de mindset, né? Modificar, né? Esse padrão que você já vinha. Porque atrapalha Uhum. Engraçado como a forma como a gente atrapalha na nossa comunicação, né? A habilidade, é muito bom você ter várias habilidades, mas acho que uma das habilidades mais importantes hoje, principalmente hoje, que a gente precisa se comunicar o tempo todo, é a comunicação com as outras pessoas, né? E aí tem como a gente tirar esses Isso. bloqueios, tá? Porque isso serve para todo mundo, né? Todo mundo tem um bloqueio, todo mundo tem algo que foi negativo lá atrás, precisa trabalhar, precisa conhecer, saber o que foi, né? Uhum. Então, realmente, tipo, a gente chama às vezes de crenças, né? Que são crenças às vezes, centrais que você carrega, acredita muito fielmente aquela posição, ou aquele comportamento, ou aquele jeito de ser.
que às vezes impede de você, às vezes, realizar algo que você deseja muito. Né? Então, se você deseja muito realizar ou começar a fazer algo, e você às vezes fica não se permitindo porque acredita de uma certa maneira que diante daquela situação você não vai conseguir por conta de alguma crença que você tem diante daquilo. Então, não é que a gente vai apagar, e às vezes essa crença é de algo que aconteceu lá atrás, de uma forma que a gente foi tratado e tal, e que às vezes a gente fica carregando no nosso mente o tempo todo. É como se, às vezes, se for uma pessoa, às vezes, né, que provocou essa crença na gente, às vezes a gente fica escutando a voz ainda o tempo Aham. todo, né, dizendo, não vá por aí, não, que tu sabe que você não dá certo por aí e tal, não sei o quê. Então, às vezes, fica muito disso dentro da gente. E às vezes isso precisa ser desconstruído, entender, eu digo que nesse processo de autoconhecimento você vai descobrir principalmente momentos que são seus, realmente foram você que realmente quis aquilo, momentos que foram por, sabe, por desejo de outras pessoas, né, na sua vida e você acabou realizando muito mais por uma espera de alguém, não porque você de fato às vezes desejava. Então, nesse momento que você vai percebendo, né, o que realmente é seu e o que ainda pertence a você, você vai conseguindo se permitir desconstruir, né? Eu digo que principalmente aquilo que não é seu. Eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa desconstruir é o que não é nosso, né? Então, assim, olha, eu carreguei isso aqui por muito tempo, mas eu estou me dando conta que isso aqui não é meu, né? Isso aqui não pertence a mim. Eu estou carregando, às vezes, de outras pessoas que passaram por minha vida, né? E pela convivência eu fui desenvolvendo também. Então, no momento que a gente vai se dando conta disso, a gente vai precisando entender, tipo, olha, eu preciso separar, né? E deixar só o que é meu, de fato, para eu conseguir realizar outras coisas além daquilo, né? A situação não vai sumir, o problema ele não vai, digamos assim, desaparecer da sua mente em si, mas você vai se dar conta que toda vez que ele começar a surgir, você vai poder pausar e dizer assim, opa, fique aí, porque aqui você já não É. cabe mais, né? Já não cabe mais, não pertence mais a você, né? Esse momento aqui da minha vida. E você vai começando a deixar. Lógico que cada situação, cada caso vai ser um caso, né? Mas a gente vê que a pessoa, quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente se percebe, a gente consegue fazer essa distinção, essa separação, né? E escolher, né? Ter uma vida mais próxima de si mesmo do que dos outros, né? E dos outros não É. é que a gente não precise do outro. O que eu digo dos outros é o que a gente carrega, às vezes, coisas que é do outro e que pesa no nosso dia a dia, né? E não faz a gente avançar. O outro é para andar com a gente, não em cima da gente, né? A gente carregando ninguém por aí. É É isso para andar com mesmo, a tá? gente aqui, do lado. Muito bom, Tati, muito bom. Que papo gostoso, viu? A Ana Carolina tá danada falando aqui. Deixa eu ver. Às vezes, nos parecemos muito com o pai ou a mãe, mas necessariamente não precisamos ser ele ou ela, né? É o que a Tati falou, né? Para andar com a gente, não, não é a gente, né? Isso perpassa até a forma de falar e se comportamentar, e se comportar, né? Ó, a Rose está aqui também, a professora Rosiane, minha vizinha muito legal, tá falando aqui verdade. A Ana Rita também, um papo maravilhoso, falando que tá muito bom o papo. Mas infelizmente Uhum, tem que chegar ao fim, né, Tati? A gente tem que curtir agora a sexta-feira, né? verdade. E, nossa, foi muito bom, Tati, muito obrigada. Você trouxe à luz muitas coisas, principalmente também para mim, né? Porque a gente está sempre exposto a alguma coisa, e eu acho que Isso. de todas as formas a gente pode crescer, em todos os ambientes a gente pode crescer, se posicionar, mostrar quem a gente é. Se algo incomoda, se a minha voz está me incomodando, se não está condizente com o que eu quero passar, aí eu posso buscar a ajuda de um profissional, psicólogo, junto com um fonoaudiólogo. Eu acho que são os dois profissionais nesse caso, são da comunicação, que podem ajudar muito alguém, é o psicólogo e o fonoaudiólogo, né? Porque a gente vai trabalhar esses aspectos da comunicação, mas tem que passar pelo aspecto psicológico, comportamento, e isso é vocês que fazem com maestria, né? Então, muito obrigada, viu, Tati? Eu que Suas considerações agradeço. finais, se você quiser falar mais alguma coisa, aí.
Eu que agradeço, Adriano, o convite, né? Parabenizar por esse momento que você propôs, né? Tipo, desse mês de abril, o mês da voz. Não conhecia, eu comecei a ficar sabendo através de você, né? No momento que você começou a divulgar e tal, achei fundamental, né? Realmente você mobilizar, né? Fazer esse movimento. Me achei honrada, né? De estar aqui, né? Realmente participando, né? Eu sei que de uma forma minimalista, assim, mas de uma certa forma podendo contribuir um pouquinho também, né, com esse momento e com um pouco de tirar dúvidas também com relação aos esses bloqueios que a gente realmente às vezes tem, de não se permitir, né, falar em alguns momentos, de realmente bloquear essa voz, né, pessoas realmente que ficam às vezes até rouca diante de uma grande emoção, de um grande trauma que passa, né, a pessoa às vezes Com começa a ter certeza. dificuldade nessa voz. Então, realmente, a gente precisa, né, realmente da comunicação. A gente precisa muito da nossa voz. A gente precisa tanto de comunicação que até quando a gente não fala, a gente encontra maneiras de se Se comunicar, comunicar, com né? certeza, com Porque é certeza. uma Existe a necessidade. expressão não verbal, né? Não verbal, a gente se comunica de Isso. muitas as formas, né? Exatamente. Então, eu É, gostaria de agradecer, né? Sempre que você precisar, pode contar comigo, né? Eu sempre estarei. Só se realmente tiver acontecido uma coisa muito grave, né? Para eu realmente não poder participar, porque eu gosto, eu acho importante, por mais que não tenha, né? Ah, é porque vai fazer uma live, não vai ter tanta gente participa. Gente, isso não ah, não ligo importa, para porque as isso, pessoas não. assistem depois, né? Eu acho que o É, mais importante também é estar ali, a pessoa, numa necessidade, ela procurar e ela encontrar. Então, eu sim, acho isso fundamental, né? A pessoa poder saber que em algum momento, se ela necessitar daquele conhecimento, né, daquela explicação, ela vai estar lá. Então, eu já conheço pessoas que falam, às vezes, meses depois, né? Tá, isso. eu vi uma live que você fez sobre tal tema, que não sei o que, lá no seu Instagram. Eu paro assim e digo, sério que você viu, não sei o quê, porque realmente, tipo, tá É, lá, né? Então a é. pessoa, às vezes, ela não precisa assistir naquele dia, ela não pode assistir naquele dia, é normal, né? Mas no momento que ela necessita, aquele tema chamou a atenção, tá ali, ela vai, né, parar, ela vai ouvir, ela vai tentar aprender, né? Então eu acho fundamental. Então só tenho a agradecer a você pelo convite, né? E que as pessoas realmente gostem, né, de um pouquinho que a gente trouxe aqui e que aprendam um pouquinho e qualquer coisa pode contar com a gente, né? Que a gente É vai isso estar sempre mesmo. também explicando. Tá bom, Tati, muito obrigada, viu? Muito obrigada por aceitar o convite. Concordo plenamente com tudo que você falou. Eu não me importo com o número de pessoas que estão assistindo. Quem está assistindo com certeza tá gostando e fica, né? Fica o conteúdo para as pessoas. Eu acho que tudo que a gente faz é um serviço, sabe? Eu sempre penso isso. Tudo que eu vou fazer, Uhum. todas as vezes que eu levanto de manhã para ir trabalhar, eu peço sempre a Deus, meu Deus, guia a minha missão de hoje, né? Guia o meu serviço de hoje, que eu faça o bem para as pessoas. Então, uma live é fazer o bem para as pessoas, né? Você está trazendo um conteúdo que pode ser que alguém se identifique, meu Deus, eu preciso disso, né? Eu estou precisando ouvir isso, estou precisando me comunicar melhor, estou precisando utilizar minha comunicação ao meu favor. Eu não tô passando o que eu Exatamente. sou, não tô mostrando para as pessoas o que eu quero mostrar, né? Isso para mim é muito assim, claro, é fundamental, né? E eu quero lhe agradecer, muito obrigada, e que a nossa voz transmita aquilo que nós somos, aquilo que realmente a gente quer passar para o mundo, viu, Tati? Uhum. Tá Muito bom, Adriana. obrigada. Obrigada. Obrigada a todas as pessoas que participaram, que entraram aqui. Vai ficar a live gravada. Quem quiser assistir depois, quiser mandar para as pessoas, fica à vontade, viu? O Instagram é nosso. É sim, Tá tá bom. bom, Tati? Obrigada também a todo mundo, Adriana. Obrigada. Viva a nossa voz. Um beijão, Tati. Tudo de bom para você, viu? Bom Tchau, fim de boa assist. semana. Bom final de Tchau. semana. Tchau. Também.